Olá pessoas, tudo bem? Como vão? Bom, dando sequência aqui às nossas aulas neste período de interrupção das atividades presenciais por conta do coronavírus, essa pandemia que algumas pessoas estão achando que será o fim da humanidade, hoje nós vamos tratar do início da humanidade. Nessa aula, pessoal, a gente vai falar sobre algumas teorias, algumas hipóteses, algumas tentativas de explicação para a origem da vida no planeta e para a origem dos seres humanos. Essa aula, pessoal, ela vai lidar com alguns temas considerados polêmicos por muitas pessoas, vai mexer com crenças, vai mexer com religiosidade. Por isso é muito importante que vocês entendam que meu objetivo nesta aula não é dizer para vocês qual é a verdadeira explicação para a origem da vida ou qual é a verdadeira explicação para a origem dos seres humanos. Essa questão tem muito a ver com pesquisas científicas em andamento, tem muito a ver com teorias e hipóteses, algumas mais próximas de serem confirmadas, outras mais distantes de serem confirmadas. Isso mexe com crenças e valores individuais. Então, o meu objetivo aqui não é dizer para vocês qual é a explicação mais adequada, qual é a explicação mais correta. Como historiador, a minha função ao analisar as diferentes explicações para a origem da vida e do ser humano é entender como que o ser humano enxerga a si mesmo. Então a gente vai ver que através dessas diferentes explicações de como a vida e o ser humano teriam surgido no planeta Terra, a gente vai ver que elas mostram formas diferentes de valorizar ou desvalorizar o ser humano. Então, o objetivo de vocês nestas aulas não é escolher uma para acreditar e as outras para duvidar. O objetivo de vocês é conhecer todas essas teorias e explicações que eu vou trazer nesta aula, para que vocês saibam analisar quais são os pontos fortes e pontos fracos de cada uma delas. E para que vocês também, caso queiram algum dia se tornem pesquisadores da área, que vocês também desenvolvam os estudos, as pesquisas, as explicações de vocês. Então, de novo, o nosso objetivo aqui não é valorizar ou desqualificar explicação A, B ou C. O nosso objetivo é, do ponto de vista histórico, entender o que essas diferentes explicações significam ou significaram para quem as produziu e qual é o entendimento de ser humano, o entendimento de humanidade que elas revelam. Ok? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre algumas teorias, algumas tentativas de explicação para o surgimento da vida na Terra. Então nós temos aqui uma das mais aceitas. Na verdade, assim, o que eu estou colocando aqui não é propriamente uma explicação, mas uma teoria a partir da qual diferentes explicações são formuladas pelos cientistas. Uma dessas explicações, que é uma das com as quais os cientistas mais trabalham, é de que a vida no planeta Terra teria surgido a partir de uma série de reações químicas. Esse conjunto de explicações é conhecido como a teoria da evolução química ou teoria da evolução molecular. Segundo essa teoria, a vida no planeta Terra surgiu a partir de um processo de evolução química de compostos inorgânicos que deram origem a moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas teriam dado origem às primeiras formas mais simples de vida, e essas formas mais simples foram evoluindo até dar origem às formas mais complexas. Então, segundo essa teoria, existia no planeta uma série de compostos químicos inorgânicos que passaram por uma série de reações e transformações químicas causadas por
diversos fenômenos que aconteceram no planeta nesse período. E esses compostos inorgânicos teriam, através de processos químicos bastante complexos, dado origem a compostos orgânicos. Então, compostos inorgânicos são compostos não relacionados à forma de vida. E compostos orgânicos são compostos químicos que se relacionam a formas de vida, que dão origem a tecidos vivos. Então, os compostos inorgânicos teriam dado origem aos compostos orgânicos. Compostos que não têm a ver com vida teriam dado origem às primeiras formas de vida. Então, essa é uma das teorias com as quais os cientistas trabalham para tentar explicar a origem da vida no planeta Terra. Porém, essa teoria, apesar de bem difundida, ela não é aceita por todos os cientistas. Existem muitos cientistas que contestam essa teoria. E por que eles contestam essa teoria? Porque diversos estudos, diversas pesquisas feitas em vários momentos da história mostram que, até onde nós sabemos, seres vivos só surgem a partir de outros seres vivos. Então, para que uma forma de vida surja, ela tem que ser proveniente de outra forma de vida. Então, é muito difícil explicar a origem da vida a partir de compostos inorgânicos, de compostos não vivos, quando todas as pesquisas mostram que a vida só pode vir de outra vida. Algo vivo só surge a partir de outra coisa viva. Então, como eu disse, até onde nós sabemos, até onde as pesquisas mostraram, até agora ninguém conseguiu demonstrar que uma forma de vida surgiu de algo que não era vivo. Então, até agora nós só temos experiências que mostram que um ser vivo veio de outro ser vivo. Portanto, essa teoria da evolução química, apesar de ser muito aceita, muito trabalhada, ela é também bastante contestada por esse motivo. Porque não há nenhum experimento que demonstre a possibilidade de uma forma de vida ter surgido de algo que não era vivo. Ok? Outra teoria para o surgimento da vida no planeta Terra, e essa teoria eu sei que alguns alunos, estou pensando em alguns deles neste momento, vão dizer que essa é a verdadeira e que não tem nenhuma outra explicação possível. Existe uma teoria que é a chamada teoria da panspermia cósmica. Segundo essa teoria, a vida ela não surgiu no planeta Terra, ela surgiu em outros pontos do universo e foi levada através de meteoritos, meteoros, cometas, fragmentos de rocha, etc, 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 foram sendo espalhados pelo universo para outros planetas. Então, segundo essa teoria, a vida no planeta Terra ela não surgiu no planeta Terra. Ela surgiu em outro ponto do universo e veio parar no planeta Terra. Então, assim, a vida na Terra teria começado, a partir de uma forma de vida que veio de outro planeta. E, claro, quando a gente está falando dessa teoria, a gente não está falando que veio num cometa um animal de grande porte, né? Teriam vindo organismos microscópicos, né? Formas de vida muito simples, microscópicas, nesses cometas ou asteroides, enfim, nesses corpos celestes que teriam caído na Terra e dado origem às primeiras formas de vida aqui no planeta. Essa teoria é muito trabalhada, existem muitas pessoas, muitos pesquisadores que trabalham com essa hipótese e tem pesquisas bastante desenvolvidas indo por esse caminho. Só que essa teoria traz um problema também. O problema dela é o seguinte: quando você diz que a vida no planeta Terra não surgiu na Terra, mas veio de outro lugar, você não resolve o problema, você não explica a questão, você só joga o problema para outro lugar. Ao dizer que a vida no planeta Terra surgiu em outro lugar, você não explica como a vida surgiu, você diz que ela veio de outro lugar, mas aí a pergunta continua, tá? Se ela surgiu em outro lugar, como que ela surgiu? Então, na verdade, a pergunta que é como a vida surgiu, ela continua sem resposta. Então, a teoria da panspermia cósmica, por mais que eventualmente algum dia nós
cheguemos à conclusão de que ela é correta, de que a vida surgiu em outro lugar do universo e veio para a Terra, a pergunta fundamental, que é como surgiu o primeiro organismo vivo, continuaria sem resposta. Por isso essa teoria é bastante contestada. Não tanto pela lógica de a vida ter vindo de outro lugar. Isso até poderia acontecer, mas por quê? Mas na verdade ela é contestada porque ela não explica a pergunta de como surgiu a vida. Tudo bem? Outra teoria muito comum que uma grande quantidade de pessoas acredita tem a ver com a religiosidade das pessoas, e existem em diferentes religiões diferentes formas de explicar isso, mas uma das teorias mais conhecidas sobre o surgimento da vida no planeta Terra é a teoria da criação, ou criacionismo. Segundo a Bíblia, no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, os primeiros seres vivos do planeta Terra teriam sido criados diretamente por Deus. Então Deus teria criado todas as formas de vida a partir do nada, e assim teria surgido a vida no planeta Terra. Das teorias sobre o surgimento do ser humano, aliás, das teorias sobre o surgimento da vida no planeta, da vida de um modo geral, não só do ser humano, essa é a mais simples. Foi Deus que criou e pronto, não tem muito o que analisar, muito o que discutir, ela é bem simples, ela é bem fácil de compreender. Só que ela também tem seus problemas. O principal problema dessa teoria é a seguinte: como essa explicação envolve a existência de um ser superior, no caso Deus, né, ela implica a existência de uma divindade, para você dizer que algo foi criado por uma divindade, antes você tem que comprovar que essa divindade existe. E do ponto de vista científico, é muito complicado você provar a existência de Deus. Então, para que a teoria da criação, para que o criacionismo seja aceito pela comunidade científica, é necessário comprovar cientificamente a existência de Deus. E do ponto de vista científico, Deus não é algo que seja comprovável. A existência de Deus, ela é percebida, sentida, comprovada através de uma experiência religiosa, que é uma experiência muito pessoal, que do ponto de vista científico que não condiz com o procedimento científico. Então, Deus não é comprovável através de uma experiência científica, Deus é comprovável através de uma experiência pessoal, individual. Então, a comunidade científica não lida com o criacionismo porque não é uma explicação científica. A gente vai discutir ao longo desse vídeo também um pouco sobre as diferentes formas de conhecimento, e a gente vai ver que o fato de não ser científico não significa dizer que é pior, ou que não vale, ou que só vale o que é científico. Existem diferentes formas de conhecimento, e o conhecimento religioso ele é diferente do conhecimento científico. E esses são diferentes do conhecimento filosófico, por exemplo. Então, existem diferentes formas de conhecimento. Então, a ciência tenta buscar uma explicação científica para o surgimento do ser humano. E a explicação criacionista ela não é científica, por isso que ela não vale para os cientistas. Não quer dizer que um cientista não acredita, que o cientista necessariamente ele não vai acreditar em Deus, ou ele não vai acreditar que Deus criou as coisas, ou criou os seres vivos. Mas ele vai dizer assim, se ele acreditar em Deus, se ele for uma pessoa religiosa, ele vai dizer, olha, Deus criou, mas como cientista eu quero entender os mecanismos de criação, né? Como surgiram essas coisas do ponto de vista científico. Então o criacionismo não é uma explicação científica, por isso não é trabalhada pelos cientistas. Mas o criacionismo é uma tentativa de explicação de como surgiu a vida. Okay? Então assim, de novo, como eu disse lá no começo, meu objetivo não é dizer para vocês qual explicação está certa ou qual explicação está errada. Nosso objetivo aqui é compreender como são essas explicações e por que elas são contestadas. Por que existem pessoas que não acreditam nessas explicações. Ok? Continuando. Para a gente falar, antes da gente falar do surgimento do ser humano, né, melhor dizendo,
a gente vai conversar um pouco sobre a palavra mito. E é muito importante que vocês entendam o que quer dizer a palavra mito. Porque se vocês não entenderem o significado dessa palavra, pode ser que vocês se ofendam com algumas coisas que eu vou dizer e se ofendam à toa. Então, primeiro de tudo, um mito é uma forma de explicar algo através de uma narrativa não científica. Então, mito é uma explicação não científica. Uma lenda, uma explicação religiosa, uma explicação mitológica, daí que vem a mitologia de um povo, é o conjunto de mitos de um povo. Então, quando a gente fala de mito ou de mitologia, a gente está falando de explicações não científicas. Muita gente usa a palavra mito como se ela fosse sinônimo de mentira. Tipo, tal coisa é verdadeira, tal coisa é mito, como se mito fosse uma mentira. Não, mito não quer dizer mentira. Mito é uma explicação não científica. Às vezes o mito, do ponto de vista científico, ele está equivocado, às vezes do ponto de vista científico ele até está certo, mas só explicou de uma forma diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de explicações religiosas, a gente está falando de mitos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que na Bíblia, a Bíblia, que é a explicação bíblica para o surgimento da vida, né, o criacionismo, ele é um mito, a gente não está dizendo que essa explicação é uma mentira ou é uma explicação falsa. A gente está dizendo que é uma explicação não científica. Uma explicação científica é diferente de uma explicação mitológica. Mas às vezes um mito, ele só é um jeito diferente de explicar algo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da mitologia grega, os gregos criavam histórias para explicar o mundo e o universo em que eles viviam. Eram explicações não científicas. E que, através dessas histórias, eles tentavam entender o funcionamento das coisas. Um exemplo que a gente pode dar de mito, uma explicação não científica, seria, por exemplo, se a gente tentasse explicar para uma criança, sei lá, de 7, 8 anos, talvez menor, hoje em dia eu não sei como é que está o nível de compreensão das crianças, mas enfim, a gente tentar explicar para uma criança pequena, assim, de idade que está entrando na escola, se a criança pergunta para os pais, por exemplo, assim, como eu nasci? Se o pai vira para a criança e explica, filho, o papai colocou uma sementinha na mamãe, essa sementinha se desenvolveu e daí você nasceu. Não é uma explicação científica. Mas não é de todo mal, não é de todo uma explicação falsa. Porque o pai está explicando de uma forma não científica o processo pelo qual o espermatozoide fecunda o óvulo e dá origem à criança. Então, daria para a gente comparar essa história com um mito, uma explicação não científica, e que não é falsa. De fato, esse processo aconteceu. O papai colocou uma sementinha na mamãe. A palavra esperma, que tem origem grega, se não me engano, quer dizer justamente semente. Então, não é de todo errado. E essa explicação, ela é adequada para a compreensão daquela criança. Quando ela for mais velha, aí ela vai ter condições de entender toda a parte de reprodução humana, de sexualidade, de genética, enfim. Mas que se o pai desse toda essa explicação mais científica para a criança, pode ser que ela não compreendesse. Então, às vezes, o mito também é uma forma de explicar que facilita a compreensão. Ela é mais simples muitas vezes, mas não quer dizer que ela é falsa, ok? Então, daqui para frente, quando eu me referi a algumas narrativas bíblicas como mitos, eu não estou dizendo que elas são falsas, que elas são mentirosas. Só estou dizendo que elas não são científicas, ok? Vamos falar agora, então, de alguns mitos sobre a origem do ser humano.
O primeiro mito ao qual eu vou me referir é um mito de origem indígena, de um povo indígena da região central do Brasil. Esse mito é chamado de Mavut-Sinim. Segundo esse mito do Mavut-Sinim, que se eu não me engano é dos povos indígenas da região do Xingu, ali próximo à Amazônia. Segundo este mito, havia um ser mágico, poderoso, chamado Mavut-Sinim. E o Mavut-Sinim vivia sozinho na mata, ele vivia sozinho na floresta. Não existia humanidade ainda. E o Mavut-Sinim, um dia se sentindo muito sozinho, ele pegou uma concha no rio e a partir dessa concha ele criou uma mulher. E ele se casou com essa mulher e com essa mulher ele teve um filho. Um belo dia, né, esse filho cresceu, um belo dia ele pegou o filho e foi para dentro da mata, foi para dentro da floresta com o filho, deixou a mulher na beira do rio, foi com o filho para o interior da floresta. E nunca mais voltou. Ele e o filho foram para dentro da floresta e nunca mais voltaram. A mulher, muito triste, muito chateada, voltou para dentro do rio e voltou a ser uma concha. E segundo os povos indígenas que desenvolveram este mito, o filho de Mavut-Sinim teria dado origem a todos os povos indígenas. Então a humanidade teria surgido, a humanidade seria toda descendente dos filhos de Mavut-Sinim. Então essa seria a origem da humanidade. Reparem que os mitos, de um modo geral, eles se preocupam em explicar uma determinada coisa, mas eles não se preocupam em explicar o resto. Por exemplo, nesse mito vocês podem se perguntar, tá, mas o filho do Mavut-Sinim teve filhos com quem? Se não tinha uma mulher. Se a única mulher que tinha era a mãe e não foi com a mãe, porque a mãe voltou a ser concha. O Mavut-Sinim criou mais pessoas. Como que isso aconteceu? Não é a preocupação do mito explicar isso. A preocupação do mito é dizer que todos os povos indígenas são descendentes do Mavut-Sinim, mas não explica os detalhes. Então todo mito falta informações. Ele explica uma coisa, mas ele não necessariamente se preocupa em explicar o resto, em explicar os outros detalhes. Quem se preocupa em explicar todos os detalhes, todos os pontos de uma determinada ação, de uma determinada explicação, de uma determinada teoria, é a ciência. O mito não tem essa preocupação. Então o mito sempre acaba deixando alguns pontos em aberto. O que não é preocupação do mito explicar, o mito não explica, como é o caso do Mavut-Sinim. Alguém pode se perguntar, e da onde o Mavut-Sinim veio? Não é a intenção do mito explicar também. O mito quer explicar de onde veio o ser humano, não de onde veio o Mavut-Sinim. Entendem? Então, essa é uma das teorias. Então, para esses povos indígenas, eles são descendentes de um ser que criou a primeira mulher. Com essa mulher teve o primeiro filho, e a partir desse filho, todos os povos indígenas foram criados. E preste atenção também que essa explicação para o surgimento dos povos indígenas. Os outros povos não entram nessa explicação do surgimento através do Mavut-Sinim. Então, é algo bem específico, assim. Então, para esses povos, pode ser que outros povos tenham surgido de outras formas. Ok? Outro mito é um mito de origem chinesa. É o mito do Pangu. Escreve assim com K, mas pronuncia como se fosse G. Pangu. Segundo a mitologia chinesa, Pangu era um gigante. E eles imaginavam o início do universo como se o universo fosse uma espécie de um ovo gigante, um ovo cósmico. E desse ovo nasceu o gigante Pangu. E o gigante Pangu, com o seu tamanho, ele separava o céu da terra. Ele separava as coisas do alto das coisas de baixo. E esse gigante Pangu viveu ali sozinho, separando o céu e a terra, até que um dia o Pangu morreu. O Pangu não era imortal, ele não era um deus, era um gigante, e ele acabou morrendo. E do cadáver em decomposição de Pangu surgiram todas as coisas do planeta Terra.
ou todas as coisas do universo, melhor dizendo. Então, do crânio de Pangu surgiu a abóboda celeste, né, o céu. Se a gente olha para o céu num dia aberto, a gente tem a impressão de ter uma esfera, que é, enfim, hoje nós sabemos que é por causa da atmosfera. Então os chineses acreditavam que essa esfera era o crânio de Pangu. A vegetação no planeta Terra eram os pelos que cobriam o corpo de Pangu. O vento surgiu do seu último suspiro, da sua respiração, que foi perdendo força conforme ele morreu. Os rios vieram do sangue de Pangu. Então, o sangue de Pangu que escorreu deu origem aos rios. O sol e a lua eram os olhos de Pangu, o olho direito e o olho esquerdo de Pangu. E os seres humanos? Os seres humanos, segundo a mitologia chinesa, eram os vermes que cobriam a pele de Pangu que estava apodrecendo. Então, segundo a mitologia chinesa, prestem muita atenção nisso, o ser humano é algo um tanto quanto nojento e asqueroso. É um verme que ajudou na decomposição desse gigante. Então, prestem atenção que na mitologia chinesa, o ser humano é um ser inferior. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção nos mitos é que todo mito ele tem uma moral da história. Ele tem uma mensagem que ele quer passar. Mais do que explicar de onde veio o ser humano, este mito quer mostrar para o ser humano que ele deve ser humilde, que ele não é superior ao restante da natureza. Afinal de contas, ele era um verme. Ele não veio de algo superior. Ele era um verme se alimentando da decomposição do cadáver do gigante. Então, a mitologia chinesa tenta colocar o ser humano numa posição de humildade. De, olha, vamos pegar leve, não vamos nos achar tanto assim, porque a gente veio dos vermes. Certo? Então, esse mito de origem chinesa, ele, mais do que explicar de onde veio o ser humano, ele quer mostrar que o ser humano tem que se enxergar como algo menor. Ele tem que ter uma posição humilde diante da natureza. O terceiro mito sobre a origem da humanidade é um mito bíblico. Está lá também no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que é o relato bíblico de Adão e Eva. No final da criação, a última coisa que Deus criou foi o ser humano. E a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o homem seria a imagem e semelhança de Deus. E Deus cria o homem, segundo esse relato bíblico, para ser aquele que vai comandar a criação. Vai ser o administrador, o chefe. Ele vai comandar tudo que Deus criou. Então, Deus cria tudo e no final cria um ser que é a sua imagem e semelhança e que vai comandar toda a criação, toda a natureza. E a partir da costela do homem, Deus cria a mulher. Deus percebe que o homem está muito sozinho e cria uma companheira. Percebam que esse relato mitológico, ele é o oposto do relato de Pangu. Porque se no mito de Pangu o ser humano tem uma posição subalterna na natureza, ele é um verme, no relato bíblico o ser humano tem uma posição superior à natureza. Ele é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele é algo muito importante. Ele tem características semelhantes à de Deus. Né? Em alguns aspectos, ele é parecido com Deus. E ele tem uma capacidade maior que a do restante dos animais, e por isso ele vai governar, ele vai tomar conta da natureza, ele vai governar a natureza, e ele vai usar a natureza a seu favor. Então, segundo esse relato bíblico, o ser humano ele não está abaixo na criação. Ele está acima de toda a criação, abaixo apenas de Deus. Então, é uma relação inversa. Então, segundo o relato bíblico, o ser humano é a criação mais especial de Deus. É a coisa mais importante da criação. É o ser mais importante. Então, percebam que é diferente. Então, de novo, mais importante neste mito do que explicar de onde o homem veio
é a gente perceber a posição que ele ocupa diante da criação, diante daquilo que Deus cria. Então, do ponto de vista histórico, a gente não vai estar tão interessado em falar assim, realmente a explicação do surgimento do homem como criação de Deus faz mais sentido do que dizer que ele era um verme cobrindo a pele de um gigante. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é entender o que os chineses quiseram dizer quando criaram o mito do Pangu e o que os hebreus e depois os cristãos queriam dizer quando contavam a história de Adão e Eva. Então, é muito mais importante para a gente entender o significado desses mitos, o significado dessas narrativas, do que tentar identificar se eles correspondem às explicações científicas ou se eles comprovam algo a respeito da origem histórica ou científica do ser humano. Ok? Bom, e a ciência, como explica a origem dos seres humanos? Aqui a gente vai entrar num tópico que ou vocês já trabalharam ou trabalharão nas aulas de biologia ou nas aulas de ciências do ensino fundamental, então não vou focar tanto na parte científica, mas para o que nos interessa do ponto de vista histórico. Entre os cientistas existem várias teorias para a origem do ser humano, mas a maioria delas, pelo menos entre as mais aceitas, elas têm em comum a noção de evolução, que parte dos estudos de Charles Darwin no século XIX. Segundo esta teoria, segundo a teoria da evolução, que na verdade hoje em dia não existe uma teoria da evolução, existem várias teorias evolucionistas, mas que partem da mesma ideia, da ideia de evolução. O que é essa ideia de evolução que influencia a maioria das explicações científicas para a origem da vida e do ser humano hoje em dia? Segundo as ideias evolucionistas, o ser humano e todos os outros seres vivos tiveram origem a partir de formas de vida anteriores. Então, todo animal, todo ser vivo que existe hoje, ele tem algum antepassado. Um outro ser vivo que pode ser que hoje em dia não exista mais. Então, toda forma de vida atual, ela tem origem a partir de uma forma de vida anterior. E cada forma de vida que surge, ela vai se adaptando ao ambiente em que ela vive. Ou ela se adapta ao ambiente em que ela vive, ou ela vai para outro ambiente para tentar se adaptar melhor, ou ela não sobrevive. As espécies, as formas de vida que não sobrevivem vão desaparecendo, e as que sobrevivem transmitem suas características para as próximas gerações. Ao longo do tempo, as características que melhor se adaptam ao ambiente vão sobrevivendo, e essas características que vão sobrevivendo podem ir dando origem a novas formas de vida. Então essa é a ideia da evolução. Características que sobrevivem ao ambiente vão se perpetuando, características que não sobrevivem vão desaparecendo. E essas características que sobrevivem, aos poucos vão dando origem a novas espécies. Então a gente não está falando de um processo assim de um animal dar origem, os seus filhos vão ser um animal diferente. Não. Ao longo de muitos e muitos e muitos anos, de milhares, milhões de anos, pequenas transformações vão acontecendo até que surjam novas formas de vida. Então essa é a ideia da teoria da evolução, ou das teorias evolucionistas. A base das teorias evolucionistas é essa ideia de que a vida vai se transformando porque ela vai se adaptando. Então as melhores adaptações sobrevivem, as piores adaptações não sobrevivem. Dentro do conjunto das teorias evolucionistas, antes mesmo do Charles Darwin, já existiam alguns estudos que apontavam para essa noção de evolução. Antes do Darwin, a teoria mais famosa foi a teoria do Baptiste Lamarck,
que viveu entre 1744 e 1829. Então ele é ali do final do século XVIII ainda. Segundo Lamarck, os seres vivos se adaptam ao meio ambiente ao longo da vida. E essas adaptações ao longo da vida vão sendo transmitidas para os seus descendentes. Então, Lamarck, o exemplo ficou mais famoso que representa a teoria do Lamarck seria o da girafa. Segundo Lamarck, no passado, há milhares de anos atrás, as girafas tinham um pescoço curto, as girafas tinham um pescoço mais curto. Só que conforme as condições do meio ambiente foram mudando e as árvores foram ficando mais altas, essas girafas tinham que esticar o pescoço para alcançar o alimento. Como elas passavam a vida inteira esticando o pescoço, ao longo da vida o pescoço dela crescia um pouquinho, sei lá, meio centímetro, 1 centímetro ao longo da vida, crescia um pouquinho. E aí essas girafas que a vida inteira ficavam esticando o pescoço e o pescoço crescia um pouquinho, quando elas tinham filhos, o filho nascia com o pescoço um pouquinho maior. E aí conforme as árvores iam crescendo, cada geração de girafa ia esticando o pescoço e as próximas girafas iam nascendo com o pescoço cada vez maior. Até a gente chegar nas girafas de hoje que tem o pescoço bem comprido. Essa teoria ela começou a ser utilizada entre os cientistas, mas logo ela perdeu força, porque os pesquisadores começaram a perceber o seguinte: imaginem se essa teoria fosse verdadeira. Se a gente pegasse um cachorro, por exemplo, e amputasse a cauda desse cachorro, cortasse o rabo do cachorro. Segundo essa teoria, os filhos desse cachorro, os filhotes desse cachorro, nasceriam sem rabo. E os cientistas começaram a perceber que isso não acontecia. Que quando você cortava o rabo de um cachorro, os filhotes desse cachorro não nasciam sem rabo. Ou outro exemplo, se essa teoria fosse verdadeira, imaginem um casal de halterofilistas, aquelas pessoas que participam de competições de, aliás, halterofilistas não, de fisiculturistas. Aquelas pessoas que participam de competição para ver quem tem mais músculo ou os músculos mais bem definidos. Um homem e uma mulher fisiculturistas se casam e têm um filho. Segundo a teoria do Lamarck, o bebê nasceria musculoso, porque os pais são musculosos. Então, a própria observação da natureza demonstrou que a teoria do Lamarck não funcionava, não correspondia à realidade. Então, a teoria do Lamarck foi perdendo força. Depois do Lamarck, surgiram os estudos do Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882. Ali na metade do século XIX, o Charles Darwin desenvolve a ideia de seleção natural. Então, através de uma série de pesquisas que ele faz, viajando por vários lugares do planeta Terra, observando como os animais se adaptavam ao meio ambiente em que viviam, ele chegou à teoria da seleção natural. Segundo Charles Darwin, não é que existia não é que as girafas tinham um pescoço curto e elas foram ficando com o pescoço cada vez maior. Segundo Charles Darwin, fazia mais sentido imaginar que existiam tanto girafas de pescoço curto quanto girafas de pescoço comprido. Conforme as árvores foram ficando mais altas, as de pescoço comprido alcançavam alimento, as de pescoço curto não alcançavam. Então as de pescoço curto não sobreviviam. Como elas não sobreviviam, elas não tinham filhos. Então essa característica do pescoço curto não era passada adiante. Só quem conseguia passar adiante suas características eram as girafas de pescoço comprido. Então, como essa característica as tornava mais adaptadas ao meio ambiente, seus filhos nasciam com essa característica e essa característica se perpetuava. Já o pescoço curto, como as girafas de pescoço curto não sobreviviam, elas não tinham filhos, essa característica não passava adiante, até que chegou uma hora que as girafas de pescoço curto desapareceram. Então essa é a ideia da seleção natural. As melhores características sobrevivem, as piores características desaparecem. Então essa é a ideia da seleção natural do Charles Darwin. Ainda dentro das ideias do Charles Darwin, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente fala que o ser humano, né, na teoria da evolução,
surge dentro do evolucionismo, muitas pessoas dizem assim, o ser humano, o Darwin diz que o ser humano veio do macaco. Então, que o ser humano é descendente do macaco. E aí as pessoas falam, se o ser humano fosse descendente do macaco, ele seria macaco também, seria igual ao macaco. A questão é que o Darwin nunca disse que o ser humano veio do macaco. Aliás, nenhum evolucionista diz que o ser humano veio do macaco. A teoria da evolução não diz que o ser humano veio do macaco. O que a teoria da evolução diz? Que animais com características semelhantes têm antepassados em comum. Como assim? Dentro da classificação dos seres vivos, o ser humano ele é classificado como um primata. Então, dentro da classificação dos seres vivos, o ser humano faz parte do grupo dos primatas. Existem várias espécies de primatas, que a gente tem os gorilas, a gente tem os chimpanzés, a gente tem enfim, várias espécies que a gente genericamente chama de macacos, de menor porte, maior porte, e o ser humano está dentro desse grupo dos primatas. Né? Biologicamente, ele está classificado dentro desse grupo dos primatas. O que diz a teoria da evolução? Que todos os primatas, como eles têm características semelhantes, andam sobre duas patas, têm mais ou menos uma mesma postura, são todos mamíferos, têm algumas características em comum, que eles têm o mesmo antepassado. Então, milhões de anos atrás, teve um animal que começou a gerar descendentes com determinadas características, e esses descendentes com determinadas características foram se adaptando de formas diferentes a diferentes ambientes, e esses descendentes com diferentes características foram dando origem a novas espécies. E essas novas espécies deram origem às espécies que nós conhecemos hoje. Então, a teoria da evolução não diz que o ser humano veio do macaco. A teoria da evolução diz que tanto o homem quanto o macaco têm a mesma origem, que lá atrás teve um animal que deu origem a espécies que deram origem ao ser humano e aos macacos. Então, é isso que diz a teoria da evolução. Então, nunca digam que a teoria da evolução diz que o ser humano veio do macaco. Se você disser isso, você vai passar vergonha. Os evolucionistas não dizem que o ser humano veio do macaco. O que os evolucionistas dizem é que lá no passado existia um animal que iniciou um processo de evolução e ao longo desse processo de evolução surgiram várias espécies, entre elas o homem e os macacos. Certo? E ao longo desse processo de evolução, existiram alguns animais que foram se transformando, que foram se adaptando, ou melhor, que foram transmitindo determinadas características a seus descendentes, e essas características foram dando origem ao ser humano. Então, segundo a teoria da evolução, antes do ser humano existiram determinados animais que deram origem ao ser humano. E antes desses determinados animais, existiram outros animais que deram origem a esses antepassados do ser humano, e assim por diante. Então, de novo, assim, retomando que isso é importantíssimo. Segundo a teoria da evolução, o homem não veio do macaco. Segundo a teoria da evolução, tanto o homem quanto o macaco têm os mesmos antepassados. Esses antepassados deram origem a várias espécies, entre elas o homem e o macaco. Ok? Ou as espécies de macaco. Segundo a teoria da evolução, então, o ser humano ele surge a partir de outros animais que ao longo do tempo foram tendo suas características, foram adaptando suas características ao meio ambiente. Que animais eram esses? Os pesquisadores, os paleontólogos, encontraram vários vestígios fósseis e outros vestígios de animais que tinham características muito parecidas com as do ser humano. E eles perceberam que
Esses animais que tinham características parecidas com a dos seres humanos, eles viveram em épocas diferentes e os mais próximos da origem do ser humano, quanto mais próximo da origem do ser humano, mais parecidos com os seres humanos eles eram. Então os pesquisadores levantaram a seguinte hipótese: se esses animais vão ficando cada vez mais parecidos com o ser humano e eles desaparecem no momento em que o ser humano surge, o mais provável é que esses animais tenham evoluído até dar origem ao ser humano. Então, o evolucionismo explica a origem do ser humano dessa forma. Houve um determinado grupo de animais que entrou num processo evolutivo e cada geração foi se transformando até chegar no ser humano atual. Esses animais, que eram primatas, assim como os macacos, eles não eram macacos, mas eles tinham antepassados comuns aos macacos. Esses animais que eram primatas e eram muito parecidos com os seres humanos, nós chamamos de hominídeos. E aqui a palavrinha aparece aqui no slide, hominídeo. Então os hominídeos, segundo a teoria da evolução, são os animais que deram origem ao ser humano. Ok? Existem hominídeos hoje em dia? Não. Esses hominídeos desapareceram ao longo do tempo. Hoje em dia, o único hominídeo que existe é o ser humano moderno. Então, esses animais muito parecidos com o ser humano e que viveram antes do ser humano, segundo os evolucionistas, são aqueles que deram origem ao ser humano. Eles não são o ser humano como nós conhecemos, são outros animais, são outra espécie. Não dá pra... Alguns dizem, são os primeiros seres humanos. Na verdade, não, são outras espécies animais, mas com características muito parecidas às do ser humano. E por isso, os evolucionistas acreditam que eles deram origem ao ser humano. Do ponto de vista científico, essa é a explicação mais aceita para a origem do ser humano, que o ser humano é um descendente desses hominídeos. Ok? O hominídeo mais antigo que nós conhecemos, e pode ser que amanhã ou depois os cientistas descubram outro ainda mais antigo, mas o que nós conhecemos até hoje, o mais antigo deles é o Australopithecus. A palavra Australopithecus tem origem grega, quer dizer algo do tipo homem do sul, homem ao sul, enfim. É uma palavra de origem grega. O Australopithecus teria surgido na África por volta de 3 milhões e 600 mil anos atrás. E aí a gente tem algumas imagens. Vocês vão reparar que o Australopithecus, a carinha dele, assim, o jeitão dele, claro, isso são desenhos, né, representações feitas a partir dos fósseis encontrados, tá? Não existia câmera fotográfica 3 milhões de anos atrás. Mas pelos estudos, a gente consegue perceber que o Australopithecus ele era muito mais parecido com os macacos, algumas espécies de macaco que a gente conhece hoje, do que com o próprio ser humano moderno. Mas por que ele se diferencia dos macacos e se aproxima dos seres humanos? Entre outros motivos, porque ele era capaz de usar objetos que ele encontrava na natureza como ferramentas. Então, não que outras espécies animais não utilizem objetos como ferramentas, até utilizam, mas o Australopithecus ele tinha uma capacidade maior de transformar objetos que ele encontrava na natureza em ferramentas. Isso mostra um certo desenvolvimento intelectual, que começa a distanciá-lo dos outros animais e aproximá-lo do ser humano moderno. Então ele tem o corpo coberto por pelos, ele tem uma estrutura física que lembra a dos macacos, ele anda curvado, ele anda se apoiando nas mãos como os macacos, mas ele já começa a ter uma capacidade de utilização de objetos encontrados na natureza como ferramentas. E isso começa a torná-lo adaptado ao ambiente e essa característica vai sendo transmitida a seus descendentes. E é uma característica que o ser humano vai manter. Depois do Australopithecus, nós temos um outro hominídeo que é o Homo habilis. E aí, pelo desenho, a gente já começa a perceber que ele vai ficando um pouco mais parecido com o ser humano. Ele já usava ferramentas simples e tinha uma linguagem
a linguagem é algo que começa a diferenciar os hominídeos dos demais animais. A capacidade de significar sons, de produzir sons com um determinado significado, de representar uma simbologia, de fazer uma comunicação um pouco mais complexa. Os outros animais também se comunicam entre si, mas o Homo habilis começa a fazer uma comunicação um pouco mais complexa do que a de outros animais. Então percebam que já fisicamente também ele começa a ficar um pouco mais parecido com o ser humano moderno. O Homo habilis surgiu por volta de 2 milhões de anos atrás. E o nome Homo habilis vem do latim, quer dizer homem habilidoso, porque ele já tinha uma capacidade maior de fazer ferramentas. Então ele já era capaz de transformar, de modificar a forma dos objetos para que eles fossem mais úteis como ferramentas. O Australopithecus pegava, por exemplo, uma pedra ou um osso e utilizava essa pedra ou esse osso do jeito que ele encontrava como ferramenta. O Homo habilis já tem uma certa capacidade de mudar a forma dos objetos que ele encontra na natureza para esses objetos ficarem mais úteis, certo? Então, esse é o Homo habilis. Depois do Homo habilis surge o Homo erectus. O Homo erectus foi o primeiro hominídeo a migrar para fora da África. Então, a partir do Homo erectus, nós temos hominídeos na África, na Europa e também chegando na Ásia. Homo erectus quer dizer homem ereto, ou seja, homem em pé. E o Homo erectus ele recebeu esse nome porque ele foi o primeiro hominídeo a andar com a coluna reta, com a postura semelhante à do ser humano moderno. Essa postura da coluna reta, ela traz a possibilidade de uma série de adaptações para este animal e que vão fazê-lo ter uma série de vantagens em relação aos outros hominídeos, que vão fazer com que o Homo erectus sobreviva, transmita suas características a seus descendentes, e os outros que não tinham essas características vão desaparecendo. Por que andar com a coluna reta é tão importante? Primeiro, ele tem um aspecto mais alto, ele aparenta ser maior, isso intimida os outros animais, diminui o número de predadores que o atacam. Só que o mais importante dessa característica da coluna ereta, ela permite que esse ser vivo tenha um cérebro maior e mais complexo. Animais que andam curvados, como era o caso do Australopithecus e do Homo habilis, eles não podem ter um cérebro muito pesado, senão o corpo cai para frente. A partir do momento que o Homo erectus anda com a coluna ereta, ele e seus descendentes vão poder desenvolver um cérebro maior. Então, esses animais com cérebro maior, eles vão conseguir ter uma capacidade de cognição e de aprendizado maior. Claro que assim, né, o que determina a inteligência de um animal não é o tamanho do cérebro, senão o animal mais inteligente do mundo seriam as baleias. É o tamanho e a complexidade das ligações neurológicas. Mas um cérebro maior e mais complexo torna esse animal mais inteligente, com uma capacidade de aprendizado maior. Então, esse passo da evolução dos hominídeos, que permite ao Homo erectus andar com a coluna reta, faz com que o corpo consiga sustentar um peso maior na cabeça, o que permite que ele tenha um cérebro maior e mais complexo, o que vai permitir que ele faça instrumentos mais complexos, que ele encontre soluções melhores para os problemas, que ele consiga se defender melhor dos predadores, que ele consiga encontrar alimento com mais facilidade. Então esse é um passo, a coluna ereta é um passo muito importante na evolução dos hominídeos. Depois do Homo erectus, vem o hominídeo mais próximo do homem moderno. Alguns historiadores, alguns antropólogos já o consideram ser humano, eles já o consideram como ser humano atual, outros não.
que é o Homo neanderthalensis, ou Homem de Neandertal. O nome faz referência ao lugar da Europa em que seus fósseis foram encontrados. Ele é muito parecido com o ser humano moderno, era um caçador, utilizava roupas, criava instrumentos complexos e teria surgido por volta de 250 mil anos atrás. O Homo neanderthalensis, ele conviveu com o ser humano moderno. Houve um período em que havia seres humanos como nós o conhecemos hoje e o Homo neanderthalensis. Então ele já é mais complexo, ele já é bem parecido com o ser humano moderno, já tem muitas características muito semelhantes ao ser humano moderno. Só que ele ainda não tinha uma complexidade cerebral tão grande quanto a do ser humano moderno. A principal diferença do Homo neanderthalensis para o homem moderno é a complexidade do cérebro. E a gente vai ver isso, vai analisar isso numa imagem daqui a pouco. Depois do Homo neanderthalensis surge o Homo sapiens. E aí, um parênteses, o Homo neanderthalensis, na verdade o nome completo dele seria Homo sapiens neanderthalensis. E o que a gente está chamando aqui de Homo sapiens seria Homo sapiens sapiens, que é o ser humano atual, é a nossa espécie, é a nossa espécie. O nome científico da nossa espécie é Homo sapiens sapiens. Homo sapiens quer dizer homem sábio. Então é o ser humano moderno dos hominídeos, é o que tem a maior complexidade de cérebro, tem um cérebro mais complexo, é o que tem a maior capacidade cognitiva. Teria surgido entre 190 e 150 mil anos atrás na África. Então o homem moderno, ele surge, a espécie humana surge na África. Então segundo os evolucionistas, esse é o caminho que levou ao surgimento do ser humano, desde o Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, que é o ser humano atual, o ser humano moderno como nós o conhecemos. E ele teria sobrevivido até hoje. Segundo os evolucionistas, a evolução do ser humano continua? Sim, continua. Mas esse processo evolutivo ele leva de milhares a milhões de anos. Então, se nós estamos vivendo um momento em que já estaríamos dando origem a uma nova espécie, ou se isso vai demorar, talvez a gente nunca saiba. A nossa geração provavelmente não vai saber. Mas, segundo os evolucionistas, sim, o ser humano continua nesse processo de adaptação, de evolução. Muitos pesquisadores já dizem que o ser humano atual já tem características biológicas diferentes dos seres humanos de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Mas aí é uma discussão mais complexa da área da biologia que a gente não vai entrar agora. Certo? O que acontece, pessoal? As descobertas científicas sobre hominídeos, espécies antepassados do ser humano, elas continuam. Existem, então, de vez em quando, pesquisadores encontram um novo hominídeo. Essas que eu mostrei para vocês são, digamos, as mais conhecidas. Mas, recentemente, ano passado, aqui no ano de 2019, um grupo de pesquisadores das Filipinas encontrou o que eles chamaram de Homo luzonensis, que seria uma nova espécie de hominídeo, que até então era desconhecida, e que ele teria vivido mais ou menos na época do Homo neanderthalensis e teria chegado a viver na época do Homo sapiens sapiens. Então, por algum motivo eles não se adaptaram, acabaram não sobrevivendo, mas seria uma outra espécie de hominídeo com características muito parecidas com a do ser humano moderno e que não sobreviveu, a espécie acabou desaparecendo. Então essa teoria, essa descoberta gerou entre os pesquisadores a teoria de que talvez, além do Homo sapiens sapiens, outros hominídeos tenham surgido, mas não tenham sobrevivido. Então outros hominídeos podem ter vivido na mesma época do Homo sapiens em lugares diferentes,
mas que não tenham sobrevivido. O que sobreviveu, o que se adaptou melhor às condições, foi o Homo sapiens sapiens. Então, além dos hominídeos que a gente conhece, que viveram em épocas diferentes, pode ser que outros hominídeos tenham convivido com esses que a gente conhece, mas que também não se adaptaram, não sobreviveram. Ok? Aqui, pessoal, essa imagem ela causa muita confusão. Tem muita gente que acha que a evolução das espécies é assim, né? Essa linha reta, uma espécie, depois a outra, depois a outra. Não. Essas espécies, quando elas podem ter convivido umas com as outras espécies de hominídeos podem ter convivido com essas, mas a gente traça essa reta aí, essa fila, para fazer uma comparação entre esses diferentes hominídeos. Eu quero que vocês prestem muita atenção, muito mais do que nos corpos desses hominídeos. Vocês estão vendo que ele está ficando cada vez mais alto, mas na verdade não é, essa questão não é a mais importante para a gente. O que eu quero que vocês prestem atenção é embaixo, os crânios. Prestem atenção à transformação do crânio do Australopithecus até chegar no Homo sapiens sapiens. Percebam que a parte da frente do crânio vai ficando cada vez mais leve e a parte de trás do crânio, que é onde fica o cérebro, vai ficando cada vez maior. É o que eu disse, a partir do Homo erectus, existe a possibilidade de ter um cérebro maior, né? Ele consegue sustentar um peso maior. E por que a frente do rosto vai ficando menor? Tem a ver com características evolutivas. O Australopithecus, o Homo habilis, até o Homo erectus, ele precisava fazer muita força com a mandíbula. Se ele tivesse uma dentição, uma mandíbula, a parte da frente do crânio mais leve, ele não ia conseguir comer a carne crua que ele comia, ele não ia conseguir comer alguns alimentos que eram mais duros. A partir do Homo erectus, os hominídeos conseguem usar ferramentas para facilitar a alimentação. E, inclusive, a partir do Homo sapiens neanderthalensis, utiliza o fogo para cozinhar, deixa o alimento mais mole. Então, ele não precisa mais ter a parte da frente do rosto tão dura, tão pesada. Ele pode ter essa parte da frente do crânio mais leve. Isso permite que ele tenha mais espaço para ter um cérebro maior. Então, conforme ele vai desenvolvendo ferramentas, isso também ajuda, do ponto de vista biológico, a não precisar de ossos tão pesados na frente do crânio e pode ter um espaço maior na parte de trás do crânio para o cérebro. Claro que isso, a gente está falando do ponto de vista da evolução, existiam hominídeos com a parte do crânio de trás maior e hominídeos com a parte menor. Numa época, os com a parte menor e a parte da frente mais dura, mais forte, mais pesada, sobreviviam melhor. Com o tempo, os que sobrevivem melhor são os que têm o cérebro maior e a parte da frente do crânio menos pesada. Então não é que eles foram se transformando, porque isso seria a ideia do Lamarck, mas que conforme foram surgindo hominídeos com crânios diferentes, o crânio do Homo sapiens sapiens conseguiu sobreviver. Aqueles que tinham o crânio como o do Homo sapiens sapiens foram sobrevivendo e os que tinham crânios como o do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus foram desaparecendo, porque não se adaptavam tão bem ao ambiente. Então percebam essas diferenças, né? O principal para a gente analisar dessas diferenças aí é o crânio. O formato do crânio revela muito sobre os hábitos, as necessidades e como cada um desses animais sobrevivia, certo? Bom, pessoal, só para a gente terminar, a gente vai falar um pouco... É um tema que ganhou um pouco de força recentemente devido a algumas pessoas ligadas ao Ministério da Educação que tocaram muito nesse tema. Virou um tema bastante polêmico entre o fim do ano passado e o início desse ano. Mas era um tema que eu já abordava quando falava dessas aulas de origem da vida e do ser humano já há algum tempo, que é o tal do design inteligente. Por que eu falo disso, pessoal? É o seguinte, como eu disse para vocês, existem pessoas que acreditam e que defendem
o relato bíblico, o criacionismo, a criação de Adão e Eva. Existem pessoas que defendem ideias evolucionistas, mas existem pessoas também que são ao mesmo tempo religiosas e cientistas, que acreditam na teoria evolucionista do Darwin, mas ao mesmo tempo acreditam que quem fez os seres humanos evoluírem foi Deus. Então Deus fez os seres vivos evoluírem até chegar no ser humano atual. Que Deus criou os animais, foi transformando esses animais e quando achou que estava bom, colocou uma alma e aí surgiu o ser humano. Que é o que a gente chamaria de um evolucionismo teísta, o evolucionismo feito por Deus. Então, na verdade, assim, não existe nenhuma contradição, pelo menos do ponto de vista teórico, entre acreditar na evolução e acreditar em Deus. Você pode acreditar que Deus fez as coisas a partir da evolução. Tem pessoas que vão dizer, não, eu acredito que foi exatamente como está na Bíblia. Deus criou tudo em 7 dias ou em 6 dias, no 7º dia descansou e no final da criação criou o ser humano, do barro. Então, tem pessoas que acreditam dessa forma. Tem pessoas que acham que não, a Bíblia é uma explicação mitológica, simbólica, de fácil compreensão, mas hoje a ciência consegue explicar de uma outra forma, né, de uma forma mais complexa, e mesmo acreditando na explicação científica, eu acho que todo esse processo evolucionista que a ciência explica foi feito por Deus. Foi Deus que conduziu esse processo de evolução. Deus foi fazendo aos poucos a criação, foi transformando sua criação até chegar no que a gente conhece hoje. Né? Deus foi transformando a natureza até ela chegar no que a gente conhece hoje. Então, assim, do ponto de vista teórico, não existe contradição entre o evolucionismo e ser cristão, ser religioso, enfim. Mas então existem teorias que tentam conciliar a ciência e a religião. Uma dessas teorias, que os cientistas não gostam, os cientistas acusam essa teoria de ser, na verdade, um criacionismo disfarçado, de ser, na verdade, uma teoria religiosa disfarçada de ciência, é o design inteligente. O que é o design inteligente? O design inteligente é uma teoria defendida por alguns cientistas, todos eles inicialmente cientistas religiosos, hoje cientistas que não são religiosos também defendem essa teoria, mas essa teoria acaba tendo muita ligação com a religião, com o cristianismo principalmente. O design inteligente é uma teoria que tenta desenvolver argumentos científicos contra o evolucionismo. Então, é diferente do que eu citei agora há pouco, que é o evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta é a pessoa diz assim, eu acredito em Deus e acredito que quem fez a evolução das espécies foi Deus. A evolução foi do jeito que os cientistas explicaram, só que tudo isso foi feito por Deus. Deus fez os seres vivos evoluírem. O design inteligente, ele não defende o evolucionismo. Ele entende que houve uma inteligência superior que criou as coisas, mas não através da evolução. Então aqui só para vocês entenderem as diferenças entre o darwinismo e o design inteligente. Então o conceito básico do darwinismo é que a vida na Terra surgiu espontaneamente e a partir da mistura de elementos químicos primordiais, que é aquela ideia lá do que a gente viu no comecinho dessa aula, da teoria da evolução química. Então a vida teria surgido de forma espontânea. Segundo o design inteligente, houve uma entidade superior e inteligente que projetou e fez surgir todas as formas de vida em nosso planeta. Então houve um ser superior. O design inteligente não diz que ser é esse. Pode ser Deus, pode ser um extraterrestre, pode ser o Chuck Norris, enfim. Houve uma inteligência superior que criou a vida, projetou a vida no planeta. Por isso design inteligente. Segundo o darwinismo, a vida evolui, as formas de vida vão evoluindo a partir da seleção natural. Conforme elas vão se adaptando ou não, elas vão sobrevivendo ou não. Segundo o design inteligente, não houve propriamente um mecanismo de evolução de espécies, mas que essa inteligência superior criou algumas espécies, depois criou outras,
que não teve uma evolução, não foi que uma determinada espécie deu origem a descendentes, alguns se adaptaram e outros não. Segundo o design inteligente, não tem uma evolução. Tem uma espécie, depois essa inteligência superior criou outras espécies, depois essa inteligência superior criou outras espécies e assim por diante até chegar nas atuais. Então não houve uma evolução. Então o darwinismo defende a evolução, que as espécies atuais são descendentes de espécies anteriores. O design inteligente não. As espécies atuais não são descendentes das anteriores, elas surgiram depois, criadas por essa inteligência superior. Muitos cientistas, então, eles acusam o design inteligente de ser um criacionismo, de ser um discurso religioso disfarçado de ciência. E o pessoal do design inteligente diz que não, que eles têm uma visão científica, mas que eles têm uma teoria diferente da teoria predominante do evolucionismo. E diferente dos evolucionistas e do design inteligente, a gente tem o evolucionismo teísta, que são os que dizem, olha, Deus criou formas de vida, foi fazendo essas formas de vida evoluírem até chegar nas formas de vida que a gente tem hoje. Esse é o evolucionismo teísta, que acredita no evolucionismo, mas diz que o evolucionismo foi feito por Deus. Então, e além do darwinismo, do design inteligente, do evolucionismo teísta, existem muitas outras teorias sobre a origem da vida e do ser humano. É que essas são as mais, digamos, as mais fortes, as mais conhecidas, as que mais têm aparecido nas discussões ultimamente. Então, pessoal, é isso. A partir de agora, cada um de vocês vai escolher as teorias em que mais acredita, ou desenvolver as próprias. E nas provas eu não vou perguntar para vocês qual teoria está certa, qual teoria está errada. Aliás, do ponto de vista histórico, ninguém nunca vai perguntar isso para vocês, pelo menos os historiadores não. Mas o objetivo é que vocês entendam quais são essas teorias, quais são os argumentos que cada uma delas defende e quais são os pontos fracos de cada uma. O que cada uma dessas teorias tem que é contestado. E a partir daí, cada um de vocês vai defender ou vai criar, enfim, para vocês a sua explicação para a origem da vida e do ser humano. Espero também que essas discussões que eu trouxe para vocês dos mitos, das narrativas mitológicas, narrativas bíblicas, teorias científicas, darwinismo, design inteligente, evolucionismo teísta, que tudo isso desperte em vocês curiosidade, que vocês aprofundem os temas. Como eu disse, eu estou discutindo isso com vocês do ponto de vista histórico. Para mim é mais interessante que vocês conheçam essas teorias e o porquê dessas teorias, o que elas querem dizer. Agora, do ponto de vista científico, do ponto de vista da biologia, por exemplo, você vai ter uma outra abordagem. Então, eu quero que vocês tenham recursos para conseguir discutir, conversar sobre esses temas e que também vocês abandonem alguns preconceitos, como o preconceito, o lugar comum, a ideia de senso comum mais equivocada dessa nossa aula, que são as pessoas que dizem que o darwinismo ensina que o ser humano veio do macaco. O darwinismo não ensina isso. Ou que, se você é cristão, você não pode acreditar no darwinismo. Ou se você defende a evolução, você é ateu. Não, existem pessoas que são religiosas e que acreditam no evolucionismo, só que acham que quem conduziu o processo de evolução foi Deus. Mas você também pode dizer, não, eu acredito exatamente como está escrito na Bíblia. Aí é o seu ponto de vista, é a sua crença, a partir dos seus valores. Minha ideia não é questionar isso. O que eu estou mostrando para vocês é que existem possibilidades de pensar. Agora, se a partir dos seus valores, das suas crenças, das suas convicções, você vai acreditar na teoria A, B ou C ou desenvolver a sua própria, isso agora é com vocês, ok? Espero que vocês tenham aproveitado este vídeo. Façam os exercícios que estão no Siga, leiam os materiais, lá tem texto, lá tem os slides usados neste vídeo.
E qualquer dúvida é só vocês me mandarem. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, mas me mandem as dúvidas para a gente esclarecer o mais rápido possível, ok? Até mais!